Povo, como vocês estão? Eu estou bem, vou fazer essa aquarela aqui, que, né, estamos aí no meu processo de treinar aquarela, então eu escolhi esse desenho aqui, bonitinho pra fazer, que aparentemente não vai dar certo. Você vai olhar e falar assim, Thalita, desiste desse desenho. vai dar bom. Te garanto que eu já gravei, tô aqui dublando depois. Então não sei se eu vou passar correndinho ou se eu vou bater um papo ou os dois. Então se você não tiver paciência pra ficar ouvindo blá blá blás ou quiser pular já porque interessa, vou colocar aqui as partes em que eu vou falar do desenho. Então se você quiser ver o desenho, tá em capítulos. Agora se você quiser ver tudo, as fofocas, os papos, os correndinhos, processo, fica. Porque no blá blá blázinho eu vou mostrar o que eu vou explicar ou o que eu expliquei, entendeu? Então, se você quer ver tudo, vê aí. Eu só pôr no mudo se você não quiser ouvir minha voz. Também, se você quiser, tem todos os links aqui dos materiais que eu estou usando. Mas antes de eu falar o que eu tô fazendo aí, eu vou falar tudo o que eu fiz pra você entender. Por isso que eu fiz antes. Tudo é assim, eu faço antes, aí se dá certo eu posso, não der certo. Eu posso do mesmo jeito, porque já teve coisa que não deu certo. Tem os links aqui dos materiais, tá tudo aqui na descrição. E também, já peço desculpa aí antemão, se eu vi algum barulhinho, tá ventando, tá frio, pode ser a janela batendo. E também se eu vi alguma coisa, tipo, batendo, um liquidificador, ou uma aeronave, uma espaçonave, uma nave espacial, é o meu computador que está decolando. Por conta que ele já é velhinho, coitado. Inclusive, se você quiser ir contribuir para esse canal, para ter um notebook melhor, equipamentos melhores, fazer vídeo melhor, fazer vídeo todo dia, já pensou que legal? Ajuda aí! Tem aí o link da minha loja, você pode comprar os meus produtos, minha arte, que está em liquidação. E também os books de posições, que também está super promoção, R$ 9,70, vai até final de maio. Em breve terá mais coisas. Em breve, num breve curto espaço, num breve longo espaço. Vai ter muitas coisas vindo por aí, inclusive vídeos. Mas não vou prometer, porque eu prometo e depois não cumpro. Demora, mas vai ter. Fica aí, ative as notificações. Inclusive, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, dá um joinha, compartilha para mais pessoas conhecer o canal, que se você não tiver uma graninha aí pra ter a minha arte, pra ter o meu book de posições, você pode ou fazer um Pix, né, de R$5, R$10, R$2. Você pode ajudar compartilhando, que é de graça. Você vai me ajudar um montão. Quem sabe eu encontro aí uma pessoa milionária que assiste esse vídeo e me manda 1 milhão, né? Posso até distribuir um pouco pra você aí quando conseguiu compartilhar. Então vamos lá, eu vou contar o que estou fazendo aí nesse desenho. Ali na touca, na bolsa, e agora aqui no sapato, e agora aqui no casaco, eu estou passando uma aguinha bem ralinha. Antes de passar essa aguinha ralinha, eu passei água mesmo. Então repara que nesse momento, inclusive, ó, estou passando água limpa, que é pra dissolver mesmo a cor. Então eu passo aonde é mais escuro, onde tem sombra, e depois eu venho clareando com água limpa mesmo, só pra ir fazendo uma manchinha, um degradê, que é pra fazer, já tô aí me antecipando na luz e sombra. Então tô fazendo a luz, na verdade, né? Tô delimitando aí a luz, porque depois fica muito mais fácil de eu controlar essa questão, até com a tinta mesmo. Lembrando que eu não sou uma expert em aquarela, estou aí treinando, estou aí descobrindo, né, o meu jeito, um jeito bacana de eu desenvolver aquarela, porque assim, eu acho que cada um tem o seu próprio jeito, seu próprio estilo de fazer. Eu tenho o meu próprio estilo de fazer de caneta marcador, é óbvio que tem coisas que a gente pega com outros artistas, mas meio que a gente vai fazendo do nosso jeito mesmo, e eu faço assim. Pelo menos eu, né, eu gosto de assistir o conceito, tudo do negócio, e vou assistindo um monte de gente, que no YouTube mesmo. E aí depois eu vou tirando o que eu acho bacana, testando, testo de todo mundo, e aí eu vejo o que eu acho que pra mim funciona. Que é assim que eu fiz com a caneta marcador e assim que eu estou fazendo com a aquarela. Então eu vejo e aí eu venho aqui testar. E esse nada mais é do que um teste também. Então esse especificamente eu fiz desse jeito. Eu vim fazendo o tomzinho claro e depois eu vou passando outras camadas, fazendo em camadas. Igual a caneta marcador. Peguei, sim, o mesmo conceito da caneta marcador. É óbvio que é um pouco diferente, que a aquarela é água, né? Então você não tem tanto controle, ela mancha muito mais do que a caneta. Mas basicamente eu fui pensando do mesmo jeito. Nesse desenho aí, eu não deixei secar totalmente para fazer outras camadas, mas hoje já sei que se deixar secar fica melhor, secar assim de um dia para o outro, ou
um dia pro outro não, né? Acho que algumas horas, ou se eu usar um secador, um ventiladorzinho, é melhor, porque daí a próxima camada, ela não vai interagir tanto com a de baixo, ela vai sobrepor, então acho que fica melhor. Nesse caso aí, eu não esperei muito pra fazer, eu meio que assim, fui fazendo a pele, o cabelo, fui fazendo as partes, e conforme eu fui fazendo outras partes, foi secando, então deu uma secadinha, mas não deu uma... Como que se diz? Como que posso dizer pra você entender? Secou, mas não esturricou. Sabe quando esturrica? Não sei se você vai entender o esturricado, mas assim, tipo, ficou bem sequinho. Gente, tem umas palavras, uns linguajar, umas expressões que só eu tenho, ou eu pego das pessoas, sabe? E que nem todo mundo entende. Quando eu comecei a namorar meu marido, eu falava umas coisas que ele não entendia, porque ele é daqui de São Paulo e eu sou do interior de Campinas, só que minha família é do Paraná. Então tem uns linguajar que é do Paraná e tem uns linguajar que é de Campinas. E eu, tipo, agrego todos no meu vocabulário. Esturricar é um deles. Então tem coisas que eu falo pra ele até hoje, que olhar pra minha cara e falou assim, quer dizer isso, minha filha? Eu não sei. E eu falo com a maior naturalidade, como se ele soubesse. Igual eu falei agora. Então, se vocês não entenderem algum linguajar que eu disser aqui, se eu não me tocar, que é uma coisa única do meu vocabulário, me pergunte nos comentários, tá? Isso também, conhecer pessoas, acontece isso. Não foi só com ele, não. Ah, mas aí é muita história. Eu vou começar a falar um monte de historinha aqui. E aí aumenta. Acho que eu tô pensando em fazer um quadro de historinhas da Thalita, fofoquinhas da Thalita, pra contar essas historinhas. Se bem que é gostoso no meio do vídeo também uma fofoquinha, né? Ainda mais que eu gosto de falar bastante. Geminiana, adora um papinho. Enfim, mas eu vou falar só mais uma então. Que eu falava, quando eu fui pra faculdade, eu falava sanito. O que é sanito? Sanito é saco de lixo. E eu falava pra minha amiga assim, ó, que ela morava comigo. Fabiane, você vai comprar sanito. E ela ficou olhando pra minha cara. Falei, Fabiane, sanito dela. O que é sanito, Thalita? Sanito, pra pôr no lixo dela. O que põe no lixo? O saco do lixo, sanito. E ela não sabia. E a mesma coisa da Cândida. Lá no Paraná é que boa. E aqui em Campinas, ou lá em Campinas, é Cândida. Aí eu falava, Fabiana, precisa comprar Cândida. Ela, o que é Cândida? É isso. Esturricar. Enfim, é isso. Então, nesse caso aí, eu não deixei ficar secando muito entre partes. Então, ficou um pouco manchado, não ficou muito do meu agrado. Mas de tudo que eu fiz até hoje, eu gostei. Ainda não é o que eu penso pra mim, sabe? Pô, ficou legal, ficou bonito, eu gostei do resultado, mas ainda acho que não achei meu jeito. Não foi dessa vez, sabe? Ainda acho que tá faltando. Se você reparar, eu já fiz duas camadas, né? Fiz aquela primeira lá do começo, aí conforme eu fui falando, eu já fui fazendo a outra e agora eu vou fazer mais uma. Eu não sei direito quantas camadas eu fiz nesse desenho, mas, se eu me lembro, o lugar que eu fiz mais camadas foi aí no casaco. Você pode reparar que deu uma puladinha, que ele ficou mais escuro. Então, eu já tô trabalhando a luz e sombra. Então, eu venho com o escuro e venho trazendo pro claro essa sombra. Agora eu vou dar uma pulada, porque eu usei uma referência, a referência tinha um fundo, que aparentemente parece que eu estraguei o desenho com esse fundo. Eu vou colocar a referência aqui pra você ver como que é e como ficou. Nossa, olha, olhando pra esse desenho, parece que ficou um desastre, né? Mas vai ficar bom, como você viu lá na capa, vai ficar bom. Mas veja, que pra você não desistir do seu desenho. Esse desenho é o mesmo desenho da capa do vídeo, gente. Então não desista. Agora estou fazendo a oncinha e também vou dar um pulo pra você poder... Pra não ficar muito grande aqui, né? Que a oncinha é umas manchinhas aleatórias. Eu vou pular pra não ficar gigante. Feita então toda a parte da tinta, agora eu vou vir com um lápis de cor pra finalizar, porque eu gosto de finalizar com lápis de cor. Mesmo com caneta e marcador eu finalizo com lápis de cor. Então como que eu faço com lápis de cor? Eu vou acertando as partes manchadas que eu não gosto. Então eu venho com o escuro e vou trazendo o claro pra frente. Quase igual eu já fiz, entendeu? Vou usar o mesmo raciocínio. Vou lá enfatizar a sombra com escuro e vou vindo com mais claro também. Às vezes eu dou uma corrigida na cor quando é referência, pra ficar melhor. Pra fazer a sombra eu também uso marrom.
E neste caso específico, eu peguei o verde do fundo ali, que é a parede do desenho, que você já viu referência, né? Pra poder fazer o contorninho, porque eu não consegui chegar muito próximo. Na verdade, eu fiquei com medo de chegar próximo ali do desenho e manchar, porque eu não deixei secar bem sequinho, entende? Pra fazer esse fundo, o ideal é que o desenho esteja bem sequinho. Então, repara que eu passo um lápis de cor bem ali entre o fundo e o desenho, da cor do fundo mesmo, porque daí já aparece, né, da sensação de ser uma sombra e não fica essa divisão branquinha que dá pra perceber ali no casaco que ficou. Tudo isso vai melhorando o desenho, vai aproximando esse desenho do que eu realmente quero, né? Que é o da referência. E por falar em referência, na referência não tinha cachecol, mas eu achei que ficaria legal colocar. E eu coloquei um cachecol aí vermelho pra combinar com o gorrinho, o pomponzinho do gorrinho e a bolsa. E o sapato também, né? Apesar de que eu não gosto muito de combinar as coisas, não. Mas, nesse caso, achei que foi mais harmonioso. E pra fazer a textura do cachecol, eu usei um marrom também pra fazer os furinhos, sabe? Aqueles furinhos do tricôzinho. Usei. E aí também eu uso marrom pra fazer a sombra. Porque sombra em vermelho, geralmente eu uso marrom mesmo. E nisso eu faço no desenho todo, na verdade, né? Faço no casaco, faço ali na bolsa. Na grande maioria ali eu usei marrom. Como eu disse, né? No vermelho eu gosto de usar marrom. E aí no final eu acabei usando em quase tudo pra dar uma harmonia, assim, também nas cores, né? E no casaco eu também usei bastante marrom. Porém, usei o marrom, o ocre e um marronzinho mais claro pra fazer todo esse degradê. Pra finalizar e me dedicar a esse fundo, pra salvar essa ilustração. Agora é a hora da mágica, fazer esse desenho ficar melhor, porque esse fundo aí ficou meio estranho. Então eu vou pegar lá na referência os elementos que tem na calçada, vou começar pela calçada. Então eu sei que essa calçada é suja e ela é riscadinha, vou pôr a referência aqui pra você também se ambientar. E vou fazendo os risquinhos, né? Vou fazer o risquinho da calçada e vou fazer as sujeirinhas também da calçada. Repara bem aí na referência, para você entender melhor tudo que eu tô fazendo. Então, primeiro eu risco e depois eu venho fazendo as sujeirinhas. Essas sujeirinhas eu começo com a escura, com um tom escuro, e vou clareando pro tom da calçada mesmo, para poder fazer essa textura. Por que eu faço isso? Porque o lápis de cor, ele interage um com o outro. E ele acaba mudando um pouco a cor e também acaba fazendo um blend, fazendo uma misturinha. E vindo com o mais claro, ele faz uma misturinha melhor. Não que com o mais escuro não faça, mas ele dá essa borrada. Tanto que até tem um lápis de cor que chama blend, pra dar essa borradinha, pra dar uma misturada. Não necessariamente precisa usar o blend. Com o blend fica bem mais legal. Mas na falta dele, usando o tom clarinho, ele já faz essa misturinha. Esse tom clarinho aí que eu tô usando, inclusive um beijinho, um ocre da Faber-Castell. Feita a calçada, agora eu vou fazer o muro e eu uso um lápis de cor quase parecido com o do tom da tinta para fazer as risquinhas do muro. Então eu vou fazer todas as risquinhas e depois eu venho fazendo o tijolinho, mas eu vou fazendo um por um porque não é tipo um xadrez, né? Tipo um tabuleiro de dama. É intercalado, é um sim ou não, pra dar a sensação de muro mesmo, né? Depois de fazer, então, todos os risquinhos, agora eu vou dar sujada no muro. Porque o muro, o tijolinho, ele não é assim, né, plano. Ele tem as nuances dele, né, tipo um pra frente, um pra trás, um tortinho. E eu vou fazer isso também com lápis de cor, igual eu fiz com a calçada. Vou fazendo com vários tons também. Eu uso o preto, eu vou usar o marrom e vou usar o verde pra fazer isso. E eu não faço em tudo. Eu faço meio assim intercalado. Eu vou colocar aqui pra você ver a referência, pra você entender como é esse intercalado. Tá vendo que não é retinho e também não é em todos. E também não fiz exatamente igual a referência, não. Fui fazendo aleatoriamente da minha cabeça pra dar essa sensação. E também eu vou dar uma pulada, tá? Porque senão vai ficar gigantesco. Já vou aparecer com ele pronto, porque tem essas nevezinhas aí, né? Essas nevezinhas tem um truque. Fiz esses risquinhos brancos aí porque na parede tem um reflexo branco. Porque essa parede, provavelmente, ela foi feita com uma tinta que reflete o branco. Diferente da aquarela. Para fazer
essa sensação aí de reflexo, teria que ser uma coisa mais chapada. Por exemplo, uma caneta marcador ou uma tinta guache, uma acrílica, aí daria pra fazer o branco direitinho. Fiz o truque, não gostei, mas fiz. E agora eu vou fazer essas nevezinhas. Eu peguei um pincelzinho duro, molhei na tinta meio aguadinha, branca, e fui espirrando. Com o pincel não deu muito certo, então eu fiz com uma escova de dente, que a escova de dente faz maior. Então, pra fazer fininho, deu certo com o pincel, e para fazer mais grosso, com a escova de dente. Para fazer uns pontinhos maiores que tem lá na referência, eu usei o guache, daí sem diluir, o guache tinta mesmo, e fiz com um pincel. Fiz ali aleatoriamente. Fim de desenho, ele ficou assim. Eu vou tirar aqui a fita crepe. Você vai dar uma melhorada mais ainda, você vai entender melhor. Ó, veja como ficou magnífico. Obviamente que eu dei uma caprichada no Photoshop. Na verdade, não mudei nada no Photoshop. Eu só dei uma melhorada assim na nitidez e tudo mais. Vou colocar aqui a referência do lado pra você comparar. A intenção não foi fazer igual, foi só uma referência mesmo. Tanto que eu dei uma mudada aí, né? Coloquei um cachecol, coloquei a touquinha. Tem gente que acha que não é criativo usar referência. Mas não é nenhuma criação, né? É só um estudo. Vou deixar aqui também algumas playlists para você poder dar uma maratonada. Vou deixar aqui um vídeo de estudo também de aquarela. E também vou deixar a playlist tutorial, caso você não sabe desenhar, tem bastante dicas pra você. E vou deixar outra também aqui, ó, quantas playlists de marcador, tá? Pra dar uma variada aí, sem ser aquarela, de marcador também. E já que eu já tô boazinha, vou deixar mais uma que é de lápis de cor. Se você não tem guache, não tem marcador, não vai deixar de desenhar, que também tem de lápis de cor. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para ajudar aqui a aumentar essa comunidade legal. Vai ter muita coisa legal. Esse Papos da Tá aí, sei lá como vai chamar, é real. Tô pensando muito em fazer, tenho muita história engraçada. E histórias que você pode aprender com elas também, coisa de trabalho e tudo mais. É sério isso. Só não tem data, porque eu prometo e não venho, mas esse eu vou vir, mas sem data, tá? Se inscreva, ative as notificações, você não vai perder. Quando começar, como tá tendo, você já vai poder assistir. Belezinha? Compartilha também com a geral, que eu vou ficar muito feliz. Se você conseguir aí dar uma ajuda financeira, também eu vou ficar eternamente grata. Vou anotar aqui o seu nome no caderninho especial da Thalita. E é isso, pessoal. Um beijo e a gente se vê por aí.